Eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do lacconcursos.com.br, e na aula de hoje a gente vai conversar sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, tema bem bacana que faz parte da teoria geral do direito constitucional, teoria geral da Constituição, e a gente conversa nessa aula de hoje sobre aplicabilidade e eficácia de normas constitucionais. A gente vai analisar a teoria da Constituição, parte dela, na verdade, né? Classificação das normas constitucionais segundo a eficácia e aplicabilidade de acordo com a doutrina e de acordo com a jurisprudência. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa é uma das aulas mais importantes que existe dentro do direito constitucional, porque você tem que entender para que serve esse mecanismo de eficácia, para que serve essa classificação, aplicabilidade de normas, qual a importância disso no mundo jurídico, qual a importância disso dentro do direito constitucional, tá bom? E é lógico, qual a importância disso para sua prova? Só tem uma, cai. E quando cai, é um desespero, porque o pessoal não estuda direito ou não estuda, né? E erram questões muito fáceis, pertinentes à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Você, meu amigão, você, bonitona, não vamos mais errar não, tá bom? Vamos lá. Eficácia das normas constitucionais. As normas constitucionais apresentam eficácia que pode ser classificada como eficácia jurídica e eficácia social. Algumas possuem apenas eficácia jurídica, outras possuem eficácia jurídica e social. E qual a diferença? Vamos parar aqui para a gente primeiro entender algumas coisas, né? Olha só, nós temos o seguinte, uma norma, ok? Uma norma. Eu estou colocando norma porque você pode ter aqui a ideia de lei, constituição, medida provisória, enfim, norma de forma geral, tá? Belezinha? Sussa, tranquilos? Toda norma, no nosso ordenamento jurídico, toda norma, ela produz efeito, tá? Produz efeito. Efeito produzido pela norma. A norma foi produzida, foi aprovada pelo Legislativo, sancionada pelo Executivo, ela vai produzir algum efeito. O interessante é observar que tipo de efeito ela produz, né? Então, basicamente, a doutrina reconhece dois efeitos para uma norma, tá? A ideia de efeito, você pode pensar na física. Sim, pode pensar na física. Para toda ação existe uma reação. A reação é, na verdade, um efeito da ação, né? Sem ação eu não vou ter reação. Isso é lógica da física. Então, olha só, se eu tenho uma ação, essa ação vai gerar uma reação. Se eu encosto na parede, se eu bato na parede, isso é uma ação. A reação na parede é devolver a mesma força para mim. Essa reação se chama efeito. Dentro do direito, essa reação se chama efeito. Então, para estudar a eficácia das normas constitucionais, lembre-se daquele conceito da física que diz o seguinte: para toda ação existe uma reação. Quando a gente fala em reação, a ideia de reação dentro do direito, eu vou chamar isso de efeito. Efeito. Então pensa bem, se eu produzo uma norma, a minha norma seria a ação. A minha norma seria a causa original que vai produzir uma reação, que vai produzir, na verdade, um efeito. E o efeito produzido por uma norma, ele é classificado como efeito social ou como efeito jurídico. Social ou jurídico. Então, vamos lá. Esse mecanismo ele é extremamente importante para você entender o que significa efeito de uma norma constitucional. Na verdade, esse mecanismo ele serve para toda e qualquer norma, né? Olha lá. A norma existe, ela produz efeito, que pode ser um efeito social e pode ser um efeito jurídico. Ou, dependendo da norma, ela vai produzir efeito jurídico e social. Na verdade, eu vou até corrigir o que eu falei. A norma existe, ela produz efeito que pode ser só jurídico. Ou ela pode ser jurídico e social. O efeito dela pode ser jurídico e social. Eu não vou ter uma norma com efeito social apenas, tá?
Então vamos lá, por partes, né? Por que é que eu não posso ter uma norma com efeito social? Porque nós estamos dentro do sistema normativo. Se o sistema é normativo, o que prevalece é o direito, o que prevalece são as regras, o que prevalece é o mundo jurídico. Agora, na sua casa, por exemplo, você pode estabelecer uma norma de caráter social. Sim, uma norma de caráter social. Ela não tem cunho jurídico, porque você não é o legislador, você não é o Estado, você não detém competência constitucional para elaborar normas. Mas você pode estabelecer uma regra de caráter social, de convívio social na sua casa. Digamos que você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, Guilherme e Gabriela. Aí eu faço uma regra, um combinado com eles. Criançada, assistir televisão só depois que fizer a tarefa. Isso é uma norma, isso é uma regra, mas não é uma norma jurídica, porque eu não sou legislador. Eu fiz um acerto com eles, estabeleci uma regra e disse, ó, TV é só depois de fazer a tarefa. Antes disso não tem TV, não pode ligar. É proibido ligar a TV antes de fazer a tarefa. O efeito dessa regra é meramente social, é meramente familiar, é meramente interpessoal. Ela não tem cunho jurídico porque eu não sou o órgão jurídico. Eu não sou produtor de leis, eu não sou produtor da Constituição. Né? Eu estou dentro da minha residência e qual é o efeito dessa norma de cunho puramente social, moral, familiar, paterno, enfim, o nome que você quiser dar? É estabelecer uma regra. A regra é, a TV só é ligada depois que fizer a tarefa. Ponto final, acabou a conversa, né? Como a gente está falando de normas produzidas pelo legislador, eu estou dentro do mundo jurídico. Então, quando o mundo jurídico vomita para nós uma lei nova, essa lei nova vai gerar efeitos. Tá? Então vamos lá, eu te dei um exemplo de uma norma que tem uma regra, uma norma que tem apenas o caráter social. Seria dentro da sua casa um combinado. Ah, quem é o último que saiu da mesa vai lavar a louça, né? É uma regra, um combinado, mas ela tem cunho puramente social. Você faz parte de um grupo religioso e lá no seu grupo religioso existe um entendimento de que, por exemplo, as mulheres não podem cortar o cabelo, né? Existem religiões que cultuam o cabelo da mulher, quanto mais comprido, mais bonito, mais devota ela é à sua religião e à sua vocação espiritual. Tá lindo, tá ótimo, tudo bem. O que é isso? É uma norma, é uma regra, mas ela é de cunho social, nesse caso cunho religioso, cunho moral. Ela não tem cunho jurídico. Ninguém pode obrigá-la por força de uma ação judicial a deixar o cabelo crescer, caso ela não queira, né? Isso é uma questão de consciência espiritual, moral e social. Ela aceita a regra porque ela quer. O lance da aceitação da regra é que denota o caráter social. Quando uma regra é aceita pela sociedade, quando uma regra é aceita por um determinado grupo, ela tem a sua eficácia social atingida. Por que eficácia social atingida? Porque quando eu produzi a norma, eu justamente me preocupei em ela atingir determinadas pessoas e essas pessoas ainda aceitarem a norma, falarem, legal, gostei, vou cumprir. Né? Aí eu consigo estabelecer uma identidade entre a vontade daquele que produziu a regra e aquele que está recebendo a regra. Por isso que a gente fala em eficácia social. Então, dentro do universo jurídico, uma norma só com eficácia social não é possível. Por quê? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso quer dizer que o nosso Estado é legalista. Isso quer dizer que o nosso Estado é normativo. Então, eu preciso de regras jurídicas. E se elas são jurídicas, elas vão obrigatoriamente possuir efeito jurídico, porque senão ela não é uma regra jurídica. Uma regra jurídica sem efeito jurídico, ela é uma regra moral, ela é uma regra social, é uma regra religiosa, é uma regra familiar. Só pode assistir TV depois que fizer a tarefa, né? Daqui uns dias meus filhos vão virar para mim e falar assim, ó pai, é o seguinte, eu não sou obrigado a fazer nem deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E não existe lei dizendo que eu só posso ligar a TV depois que eu fizer minhas tarefas. Um dia eles vão soltar uma dessa para mim, né? E eu vou catar o chinelo e vou mostrar para eles a lei na bunda deles, né? Essa é uma relação familiar normal, né? Então veja só, a ideia é que as normas produzem basicamente 2 efeitos, um de caráter social e um de caráter jurídico. Quando falamos em normas jurídicas, que é exatamente o que nós estamos trabalhando aqui hoje, normas jurídicas seriam o quê? Leis,
seriam a própria Constituição, medidas provisórias, decretos, atos normativos de forma geral. Quando a gente fala de normas jurídicas, a gente está justamente falando de produção de efeitos jurídicos. Então é por isso que existe um posicionamento doutrinário que fala... toda norma jurídica produz efeito jurídico. Não se concebe a ideia, não se aceita a ideia de que as normas jurídicas não possuam efeitos jurídicos. Por que isso? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. E quando eu falo desse Estado de Direito, eu me vinculo à teoria normativa. O que fala a teoria normativa, cabeça? A teoria normativa, que ela vem de um estudo muito aprofundado de Hans Kelsen, que escreveu sobre a teoria pura do direito, é um livrão que todo mundo diz que leu, mas é de uma extrema complexidade, é dessa grossura, é uma filosofia jurídica extremamente avançada para a nossa realidade, mas existe um resuminho, existem livros que interpretam ele. O cabeça conseguiu ler a metade do livro, não tive mais paciência de ler a outra metade, não aguentei, é muito chato, mas é muito importante para o estudioso do direito, né? Para quem especula essa ciência. E o que isso me interessa? Interessa para o seu concurso. Por algumas razões, o Hans Kelsen ele tem importância para o seu concurso porque dentro de concursos públicos existem questões na parte de direito constitucional que exploram justamente a teoria normativa. A teoria normativa vem justamente dessa obra da teoria pura do direito de Hans Kelsen e de outros grandes filósofos juristas que escreveram sobre a força da norma em relação ao Estado. O Brasil adota a teoria normativa. O Brasil entende que é um país legalista. O Brasil entende que as relações... Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique, claque.